Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Que alegria ter você aqui, unido a esta corrente de fé que alcança corações em todos os lugares. Você não chegou até este vídeo por acidente. Há algo dentro de você que precisava deste momento, que sentiu a necessidade de parar tudo, de respirar fundo e de se colocar diante do Senhor com o coração aberto e com as mãos estendidas. E é exatamente isso que o céu espera. Não perfeição, não uma fé sem nenhuma dúvida, apenas um coração que decide aparecer, que decide confiar, que decide orar mesmo quando está no limite das forças. Hoje vamos elevar juntos uma oração poderosa de intercessão, de proteção e de libertação. Vamos invocar a presença dos santos arcanjos sobre cada área da sua vida que precisa de intervenção celeste. Vamos colocar diante de São Miguel, São Rafael e São Gabriel cada necessidade, cada batalha, cada nome amado que você carrega no coração. Antes de continuarmos, faça uma coisa importante agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Jornada da Fé e considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Esta obra cresce porque pessoas como você escolhem fazer parte dela. Faça isso agora, antes de seguir na oração, para que esta corrente de fé continue alcançando cada coração que precisa ser tocado. Santos arcanjos do Senhor, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, invocamos a vossa presença poderosa sobre este momento sagrado. Que cada palavra pronunciada aqui suba ao céu como incenso diante do trono do Altíssimo. Estamos aqui com intenções urgentes, com situações que não podem mais esperar, com necessidades que já ultrapassaram há muito tempo o limite do que o esforço humano consegue resolver sozinho. E é exatamente por isso que estamos aqui, porque sabemos que o que está além das nossas forças está dentro do alcance dos arcanjos do Senhor. Há pessoas aqui que chegaram carregando intenções que são urgentes, não apenas importantes, mas urgentes. Situações que precisam de uma resposta que não pode mais ser adiada. Diagnósticos que assustaram e que pedem intercessão imediata. Relacionamentos que estão se desfazendo e que precisam de uma intervenção celeste antes que seja tarde demais. Finanças que chegaram a um ponto crítico que exige uma provisão sobrenatural. Filhos que estão em situações de perigo real que pedem proteção urgente. Cada uma dessas intenções está sendo colocada agora nas mãos dos arcanjos, com a certeza de que o céu ouve e age. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, recebe cada intenção urgente que está sendo trazida até esta oração. Coloca a tua espada de luz sobre cada situação que foi entregue aqui com fé. Que nenhuma barreira impeça a graça de chegar. Que nenhum obstáculo espiritual atrase as respostas que já deveriam ter chegado. Que tua autoridade celeste abra caminho onde tudo parece fechado e ilumine saídas onde tudo parece sem solução. São Rafael Arcanjo, companheiro fiel de todos os que caminham por estradas de dor e de incerteza, visita cada coração que chegou até esta oração carregando um peso que já está além das forças humanas. Que tua presença restauradora chegue antes mesmo que esta oração termine. Que quem chegou com angústia comece a sentir leveza. Que quem chegou com medo comece a sentir paz. Que quem chegou sem forças comece a sentir uma energia renovada, que não vem do esforço próprio, mas da graça que desce do céu. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas do Altíssimo, anuncia sobre cada vida representada nesta oração que o Senhor está atento. Que nenhuma intenção urgente passou despercebida, que nenhuma lágrima foi ignorada, que nenhum clamor subiu ao céu em vão. Anuncia que as respostas estão sendo preparadas com um cuidado que vai além de qualquer compreensão humana e que chegarão no tempo perfeito do Altíssimo. Que este momento seja o início de uma transformação real em cada vida que se uniu a esta corrente. Que o que estava parado comece a se mover. Que o que estava fechado comece a se abrir. Que o que parecia impossível comece a mostrar sinais de que é possível. Os arcanjos do Senhor estão presentes. O céu está inclinado. Esta oração está sendo ouvida. Escreva com fé nos comentários:
São Miguel, recebe as minhas intenções urgentes e age na minha vida agora. São Miguel Arcanjo, príncipe poderoso das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma dor que muitas pessoas carregam em silêncio, porque machuca demais ser pronunciada em voz alta. Há pessoas aqui que foram traídas por quem menos esperavam, que abriram o coração para alguém, que confiaram segredos, que compartilharam vulnerabilidades, que acreditaram em uma lealdade que se revelou falsa. Há quem descobriu que o sorriso de alguém próximo escondia intenções que nunca foram honestas. Há quem foi usado, manipulado, enganado por pessoas que chamava de amigos, de parceiros, de família. Há quem ainda está tentando entender como não percebeu, como confiou tanto em alguém que no fim demonstrou tão pouco cuidado com essa confiança. É por essas pessoas, por essas histórias de traição e de deslealdade, que esta oração se levanta agora com toda a força da fé. Tu que enxergas o que está escondido no coração de cada pessoa, tu que conheces as intenções que se disfarçam de amizade e de lealdade, volta teus olhos para cada vida representada nesta oração que foi ferida por uma traição. Coloca tua espada de luz entre cada pessoa aqui representada e todo aquele que se aproxima com intenções desonestas. Que nenhuma deslealdade encontre terreno fértil ao redor de quem está sob tua proteção. Que nenhuma manipulação consiga se instalar onde os arcanjos estão guardando. Que os que se aproximam com falsidade sejam revelados antes que causem dano maior. Há pessoas aqui que foram traídas no ambiente de trabalho, que viram ideias suas sendo apresentadas como de outros, que foram sabotadas por colegas que fingiam torcer pelo seu crescimento, que perderam oportunidades por causa de informações distorcidas que alguém espalhou com intenção de prejudicar. São Miguel age sobre essas situações específicas, que a verdade venha à tona, que a justiça prevaleça, que quem semeia deslealdade colha as consequências de suas próprias ações e que quem foi prejudicado seja restaurado e compensado. Há quem foi traído dentro do próprio lar, por um cônjuge que quebrou promessas sagradas, por um familiar que deveria proteger e que escolheu ferir, por alguém que tinha acesso privilegiado à vida mais íntima e que usou esse acesso para causar dano. Que tua espada, São Miguel, estabeleça uma barreira de proteção ao redor de cada coração que foi ferido dessa maneira. Que a traição não tenha o poder de definir o futuro de quem foi traído. Que a dor desta experiência não se torne a lente pela qual todos os relacionamentos futuros são enxergados. São Rafael Arcanjo intercede pelas feridas profundas que a traição e a deslealdade causam. Há uma dor particular em ser ferido por quem se amava e em quem se confiava. Uma dor que vai além da situação em si e que toca algo muito íntimo, a capacidade de confiar, a crença de que é possível ser amado de maneira genuína, a segurança de que as pessoas são o que parecem ser. Toca essas feridas específicas com tua presença restauradora. Que cada dimensão do dano causado pela traição seja curada com profundidade e com completude. Cura também a desconfiança que nasceu dessas experiências. Há pessoas que, depois de serem traídas, fecharam o coração de uma maneira que as protege da dor, mas que também as isola do amor. Que construíram muros que impedem novas feridas, mas que impedem também novas conexões verdadeiras. São Rafael, que a cura seja completa o suficiente para que esses muros possam ser substituídos por discernimento saudável. Que a prudência tome o lugar da paranoia. Que a sabedoria tome o lugar do isolamento. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida que foi ferida por traição e deslealdade que o Senhor viu tudo, que nenhuma injustiça passou despercebida aos olhos do Altíssimo, que nenhuma lágrima derramada por causa de uma deslealdade foi ignorada pelo Pai, que conhece cada detalhe de cada história. Anuncia que relacionamentos verdadeiros existem, que há pessoas leais, honestas e genuínas sendo preparadas para entrar na vida de quem foi ferido. Que o capítulo da traição não é o último capítulo desta história. Que cada coração ferido por traição representado nesta oração receba hoje uma dose de paz que confirme que o céu ouviu
e que a justiça e a restauração estão a caminho. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege a minha vida de toda traição e deslealdade. São Rafael Arcanjo, médico da alma, intercessor fiel de todos os que carregam por dentro uma escuridão que os olhos de fora não conseguem enxergar, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que exige delicadeza e que pede ternura. Há pessoas aqui que estão lutando contra pensamentos que as assustam. Pensamentos de que seria melhor desistir, de que o mundo seria igual ou melhor sem a sua presença, de que a dor que estão sentindo não tem fim e que a única saída possível é parar de tentar. Há corações que chegaram até esta oração carregando um peso de desânimo tão profundo que já não conseguem mais imaginar um futuro diferente do presente que os sufoca. É por essas pessoas, por essas almas que estão lutando na escuridão, que esta oração se levanta agora com toda a ternura e com toda a força desta corrente de fé. Tu que conheces cada canto escuro do coração humano, tu que enxergas o que se esconde por baixo de cada sorriso forçado e de cada resposta de que está tudo bem, estende tua mão restauradora sobre cada pessoa representada nesta oração que está lutando contra pensamentos de desistência. Não há escuridão interior tão profunda que a tua presença não possa iluminar. Não há desânimo tão pesado que a graça celeste não possa levantar. Não há coração tão fechado que o amor do Pai não possa alcançar. Chega até cada alma que está lutando neste momento e começa uma obra de restauração que vai além do que qualquer esforço humano consegue realizar. Há pessoas aqui que estão lutando contra a depressão há muito tempo, que já tentaram tratamentos, que já buscaram ajuda, que já fizeram o que estava ao alcance e que ainda assim acordam todos os dias com aquele peso familiar que não passa, que sabem intelectualmente que têm razões para continuar, mas que não conseguem sentir essas razões no coração, que estão exaustas de lutar contra a própria mente. São Rafael intercede por essas pessoas de maneira específica e poderosa, que os tratamentos que estão sendo feitos produzam resultados mais eficazes, que os medicamentos encontrem o equilíbrio certo, que as terapias toquem as raízes e não apenas os sintomas. Cura as feridas que alimentam os pensamentos de desistência. Raramente esses pensamentos surgem do nada. Há traumas antigos que nunca foram tratados. Há dores acumuladas que foram sendo empurradas para dentro até que não houve mais espaço. Há rejeições, abandonos, perdas e decepções que foram deixando marcas que, com o tempo, criaram uma narrativa de que não vale a pena continuar. Toca cada uma dessas raízes com tua presença restauradora. Que a cura chegue fundo, até a origem, até o ponto onde a escuridão começou a se instalar. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada de luz entre cada pessoa representada nesta oração e todo o espírito que alimenta pensamentos de desistência e de destruição. Há forças espirituais que trabalham ativamente para amplificar o desânimo, para tornar a dor maior do que ela já é, para fechar as saídas que existem e para convencer corações vulneráveis de que não há esperança. Que tua autoridade celeste silencie cada uma dessas vozes, que cada pensamento de desistência seja interrompido pela tua presença antes que encontre espaço para se tornar decisão. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida representada nesta oração que a escuridão não é permanente, que o que parece não ter fim tem fim, que o que parece não ter saída tem saída, que a dor que hoje parece insuportável pode ser transformada em testemunho poderoso de quem chegou ao limite e foi sustentado pelo céu. Anuncia que há um futuro sendo preparado para cada pessoa que está lutando agora. Um futuro que ela ainda não consegue enxergar porque a escuridão do presente nubla a visão, mas que existe, que é real, que está sendo construído pelo Pai com um cuidado que vai além de qualquer compreensão humana. Que cada pessoa que chegou até esta oração carregando pensamentos de desistência receba hoje um sinal concreto de que vale a pena continuar. Que uma presença chegue, que uma palavra seja dita, que uma lembrança apareça, que uma sensação de paz substitua por alguns momentos o peso que estava instalado. Que esse sinal seja suficiente para mais um dia.
e que cada dia vivido seja uma vitória celebrada pelo céu. Escreva com fé nos comentários: São Rafael afasta os pensamentos de desistência e restaura a minha vontade de viver. São Rafael Arcanjo, médico celeste que alcança onde nenhuma medicina humana chega completamente, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que habita o coração de pessoas que estão sofrendo de uma maneira que o mundo ao redor muitas vezes não consegue ver. Há doenças que aparecem nos exames e que recebem nomes e tratamentos, mas há outras que se escondem, que se disfarçam, que produzem sintomas que os médicos ainda não conseguiram encaixar em nenhum diagnóstico definitivo. Há pessoas que sabem que algo está errado no próprio corpo, mas que ouvem repetidamente que os exames estão normais, que vivem com dores que não encontram explicação clínica, que carregam cansaços, desequilíbrios e limitações que comprometem a qualidade de vida, mas que não recebem o reconhecimento de uma doença oficialmente diagnosticada. É por essas pessoas, por esses sofrimentos silenciosos e invisíveis, que esta oração se levanta agora com toda a fé desta corrente. Tu que conheces cada célula, cada processo interno, cada desequilíbrio que acontece nos corpos representados nesta oração, estende tua mão restauradora sobre cada enfermidade silenciosa que foi trazida até aqui. Não há sofrimento físico que seja invisível aos teus olhos. Não há desequilíbrio que escapa da tua percepção. Não há dor que precise de um nome médico para ser real e para merecer intercessão celeste. Age sobre cada corpo representado aqui com a autoridade que o Senhor te concedeu sobre toda enfermidade. Há pessoas aqui que sofrem de doenças autoimunes que atacam o próprio corpo de maneiras que a medicina ainda está aprendendo a tratar, que convivem com crises que chegam sem aviso e que mudam completamente os planos do dia, que constroem a vida ao redor de limitações que outros não enxergam, porque por fora parecem completamente saudáveis. São Rafael intercede por cada uma dessas pessoas, que o sistema imunológico encontre equilíbrio, que as crises diminuam em frequência e em intensidade, que os tratamentos disponíveis produzam resultados melhores do que os esperados. Intercede também pelos que sofrem de dores crônicas que acompanham cada amanhecer. Há pessoas que não se lembram mais de como é acordar sem dor, que aprenderam a funcionar com um nível de desconforto que seria insuportável para a maioria, porque não tiveram escolha. Que sorridem e cumprem suas responsabilidades, enquanto por dentro carregam um sofrimento físico constante que drena as energias e que afeta o humor, os relacionamentos e a qualidade de vida de maneiras que quem não viveu não consegue completamente compreender. Toca cada ponto de dor crônica representado nesta oração com tua presença restauradora. Que o alívio chegue de maneira progressiva e consistente. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pelas doenças silenciosas. Há dimensões espirituais em certas enfermidades que precisam ser enfrentadas com autoridade celeste. Coloca tua espada entre cada pessoa enferma representada nesta oração e toda força que tenta usar a doença como instrumento de destruição e de isolamento. Que a enfermidade não vença. Que o desânimo que acompanha o sofrimento prolongado não seja mais forte do que a fé. Que a identidade de cada pessoa enferma seja maior do que o diagnóstico que recebeu ou do que o sofrimento que carrega. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa que sofre de uma doença silenciosa, representada nesta oração, que o Senhor vê o que os médicos ainda não conseguiram identificar. Que nenhum sofrimento é invisível aos olhos do Altíssimo, que nenhuma dor precisa de um nome clínico para ser reconhecida pelo céu e para merecer uma resposta de graça. Anuncia que respostas médicas estão sendo preparadas, que pesquisas estão avançando, que tratamentos mais eficazes estão chegando, que médicos com sabedoria e sensibilidade para tratar essas condições serão encontrados no momento certo. Que cada pessoa que chegou até esta oração carregando um sofrimento físico que o mundo não consegue ver, receba hoje uma confirmação de que o céu viu, que uma melhora seja sentida, que uma paz chegue sobre o corpo que está lutando,
Que a certeza de que a intercessão dos arcanjos está agindo produza uma esperança renovada em cada coração que estava cansado de sofrer em silêncio. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura a minha doença silenciosa e restaura o meu corpo. São Rafael Arcanjo, intercessor fiel dos casamentos feridos, médico dos vínculos que foram se desgastando ao longo do tempo até chegarem a um ponto que parece sem retorno, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que carrega o peso de promessas que foram feitas com amor e que estão prestes a se desfazer. Há casamentos aqui representados que estão à beira do fim, que já passaram por conversas de separação, que já dormiram em quartos separados, que já consultaram advogados, que já chegaram a um ponto em que os dois lados estão exaustos demais para continuar lutando pelo que foi construído juntos. Há cônjuges que ainda amam, mas que não sabem mais como chegar um no outro. Há outros que já não sentem mais nada e que estão apenas aguardando o momento certo para encerrar definitivamente. É por esses casamentos, por essas promessas que estão se desfazendo, que esta oração se levanta agora com toda a fé e com toda a esperança que ainda existe nesta corrente. Tu que conheces a profundidade de cada vínculo matrimonial, tu que enxergas o que existe por baixo de toda mágoa, de todo ressentimento e de toda frieza que foi se instalando entre dois corações que um dia se escolheram, estende tua presença restauradora sobre cada casamento representado nesta oração. Não há casamento tão deteriorado que a graça celeste não possa tocar. Não há distância entre dois cônjuges que o amor de Deus não possa encurtar. Não há ferida matrimonial tão profunda que a intercessão dos arcanjos não possa iniciar o processo de cura. Há casamentos que chegaram a este ponto por causa de traições que deixaram feridas que parecem impossíveis de curar. Há cônjuges que quebraram promessas sagradas e que agora estão diante da destruição que suas escolhas causaram. Há quem foi traído e que não sabe se tem forças para perdoar. Há quem traiu e que não sabe se merece ser perdoado. São Rafael chega até ambos os lados dessas histórias. Toca o coração de quem traiu com arrependimento genuíno. Toca o coração de quem foi traído com uma capacidade de perdoar que só pode vir do céu. Que a traição não seja a palavra final sobre esse casamento. Intercede pelos casamentos que se desgastaram lentamente pela rotina, pela falta de diálogo, pela acumulação de pequenas mágoas que nunca foram resolvidas. Há casais que não brigam mais porque já não têm mais energia nem para discutir, que convivem em silêncio frio, que é mais assustador do que qualquer briga, que perderam a cumplicidade, o companheirismo, o desejo de compartilhar as coisas um com o outro. São Rafael sopra vida nova sobre esses casamentos. Que o que foi apagado pela rotina seja reacendido pela graça. São Miguel Arcanjo, protege os casamentos que estão tentando se reconstruir. Há casais que decidiram tentar novamente e que estão nos primeiros passos frágeis da reconciliação. Esses momentos são os mais vulneráveis, porque qualquer tropeço pode fazer tudo desmoronar novamente. Que tua proteção envolva cada processo de reconstrução matrimonial representado nesta oração. Que as tentativas de manipulação, de sabotagem externa e de interferência de terceiros não encontrem espaço. Que cada passo dado em direção à restauração seja protegido e fortalecido. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada casamento representado nesta oração que a restauração é possível. Que o que parece definitivamente encerrado pode ser reaberto pela graça. Que dois corações que se amaram genuinamente podem encontrar novamente o caminho um do outro quando a intercessão celeste age sobre as barreiras que os separam. Inspira gestos concretos de reconciliação. Que uma conversa aconteça. Que uma palavra de perdão seja dita. Que um gesto de cuidado seja dado. Que algo pequeno e concreto abra uma fresta por onde a graça possa entrar e começar a trabalhar. Que cada casamento entregue nesta oração receba um movimento de restauração ainda hoje. Que algo mude entre os dois cônjuges. Que uma dureza se suavize. Que um olhar diferente aconteça. Que uma lembrança do que existia antes das feridas chegue
e desperte o desejo de lutar pelo que foi construído com tanto amor. Escreva com fé nos comentários: São Rafael restaura o meu casamento e renova o amor entre nós. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, voltamos nosso clamor para vós neste momento com uma intenção que carrega uma dignidade particular e uma dor que poucos conseguem compreender completamente sem tê-la vivido. Há mulheres aqui que estão criando filhos sozinhas, que acordam todos os dias carregando um peso que foi feito para ser dividido, mas que acabou sendo colocado inteiramente sobre os seus ombros, que são mãe e pai ao mesmo tempo, que trabalham, que cuidam, que organizam, que sustentam, que educam, que consolam, que resolvem, que protegem, tudo isso sem um parceiro ao lado para dividir a carga nos momentos em que as forças chegam ao limite. Há mães que choram escondido para não assustar os filhos, que ficam acordadas de madrugada, calculando se o dinheiro vai ser suficiente para o mês, que sorriem durante o dia com uma força que elas mesmas não sabem de onde vem. É por essas mulheres, por essas mães guerreiras, que esta oração se levanta agora com toda a fé e com toda a honra que elas merecem. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada de luz sobre cada mãe representada nesta oração que está criando filhos sozinha. Que a proteção dos arcanjos cubra não apenas os filhos, mas também ela, que tantas vezes cuida de todos e esquece de cuidar de si mesma. Que nenhuma força contrária encontre brecha na vida dessa família. Que nenhum perigo chegue perto dos filhos que ela sustenta com tanto sacrifício. Que os caminhos que ela percorre todos os dias, de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para a casa, sejam guardados por teus anjos em cada trajeto. Protege também a saúde dessas mães. Há mulheres que estão ignorando sintomas no próprio corpo, porque não têm tempo, porque não têm com quem deixar os filhos, porque têm medo de que um problema de saúde comprometa a capacidade de cuidar de quem depende delas. São Miguel, que a saúde dessas mulheres seja preservada de maneira sobrenatural. Que o corpo que carrega tanto seja fortalecido pelo céu de maneira que vai além do descanso que elas raramente conseguem ter. São Rafael Arcanjo, intercede pelas feridas emocionais que a solidão da maternidade solo causa. Há uma dor específica em criar filhos sozinha que vai além do cansaço físico e da pressão financeira. É a dor de não ter com quem compartilhar as conquistas dos filhos, de não ter um parceiro para celebrar junto quando algo bom acontece, de não ter um ombro disponível nos dias em que tudo parece grande demais, de sentir saudade de uma parceria que nunca existiu ou que foi interrompida de uma maneira dolorosa. Toca essas feridas com tua presença restauradora. Cura também as culpas que essas mães carregam. A culpa de não conseguir estar presente em tudo, de não poder dar aos filhos tudo o que gostariam, de ter que dizer não para pedidos que gostariam de poder atender, de chegar em casa cansada demais para ser a mãe que queriam ser naquele dia. São Rafael, que a graça substitua a culpa pela compreensão de que o amor que essas mulheres oferecem, mesmo imperfeito, mesmo cansado, mesmo limitado pelas circunstâncias, é suficiente e é poderoso. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada mãe representada nesta oração que o Senhor vê cada sacrifício, que nenhuma madrugada de preocupação passou despercebida, que nenhuma lágrima derramada escondida foi ignorada pelo Pai que cuida dos que carregam mais do que foi feito para ser carregado sozinho. Anuncia que a provisão está sendo preparada, que as portas certas vão se abrir, que as pessoas certas vão aparecer para ajudar, que os filhos dessas mães serão marcados positivamente pelo amor e pela coragem que viram de perto todos os dias, que cada mãe que está criando filhos sozinha e que orou aqui hoje receba uma renovação de forças que não consegue explicar, que a paz chegue sobre o coração que carregou tanto, que a certeza de que não está sozinha, porque os arcanjos caminham ao lado, seja mais real do que o cansaço e mais forte do que o medo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege a mim e aos meus filhos e nos sustenta em cada dia. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que o céu guarda para os filhos que não desistem de confiar.
voltamos nosso clamor para ti, neste momento, com uma intenção que carrega o peso de meses e às vezes de anos de espera e de tentativas que não deram o resultado esperado. Há pessoas aqui que estão desempregadas há muito tempo, que enviaram currículos que não foram respondidos, que participaram de processos seletivos que chegaram até as fases finais e que terminaram com uma negativa que doeu mais do que as anteriores porque a esperança havia crescido junto com o processo, que aceitaram trabalhos muito abaixo da qualificação porque precisavam de qualquer renda, que viram a reserva financeira ir diminuindo mês a mês enquanto as portas continuavam fechadas, que já não sabem mais o que fazer de diferente porque já tentaram de todas as maneiras que conhecem. É por essas pessoas, por esses trabalhadores que lutam com dignidade, mas que estão sem resposta, que esta oração se levanta agora com toda a fé desta corrente. Tu que anunciaste portas abertas onde tudo parecia fechado, tu que chegaste com palavras de esperança em momentos em que a esperança parecia completamente fora de lugar, anuncia agora sobre cada pessoa representada nesta oração que está desempregada que o Senhor viu cada tentativa, que nenhum esforço passou despercebido, que nenhuma porta fechada foi o fim da história, que existe uma oportunidade sendo preparada que vai além do que qualquer processo seletivo humano poderia oferecer, porque vem diretamente da providência do Altíssimo. Há pessoas aqui que estão desempregadas por causa de situações que fugiram completamente do controle, que perderam o emprego por demissões em massa, que não tiveram nada a ver com o seu desempenho, que foram vítimas de injustiças no ambiente de trabalho, que precisaram sair de um emprego para cuidar de um familiar doente e que agora estão tentando reentrar no mercado, que passaram por crises de saúde que interromperam a carreira em momentos críticos. São Gabriel apresenta cada uma dessas histórias diante do trono do Altíssimo com toda a justiça que elas merecem. São Miguel Arcanjo abre as portas que estão fechadas para cada pessoa representada nesta oração que está buscando trabalho. Há bloqueios espirituais que às vezes agem sobre a vida profissional de maneiras que não são visíveis, mas que produzem efeitos concretos. Oportunidades que desaparecem no último momento, processos que avançam e que travam sem explicação, contatos que prometem e que somem. Que tua espada corte cada corrente espiritual que está impedindo o fluxo de oportunidades, que o que estava bloqueado seja desbloqueado, que o que estava represado seja liberado. Ilumina também novos caminhos que ainda não foram considerados. Há pessoas que estão buscando trabalho sempre nos mesmos lugares e pelos mesmos métodos, sem conseguir avançar. Que tua presença abra a visão para possibilidades que ainda não foram tentadas, que talentos que estavam adormecidos sejam despertados, que habilidades que nunca foram monetizadas se tornem fonte de renda, que conexões inesperadas apareçam e que abram portas que nenhum currículo enviado poderia ter aberto. São Rafael Arcanjo intercede pelas feridas emocionais que o desemprego prolongado causa. Há uma erosão da autoestima que acontece quando as tentativas se acumulam e as respostas não chegam. Uma voz que começa a dizer que as rejeições são prova de incapacidade, que algo está errado com essa pessoa especificamente, que os outros conseguem porque são melhores, mais preparados, mais sortudos. Toca essas feridas com tua presença restauradora. Que a autoestima de cada pessoa desempregada representada nesta oração seja restaurada pela certeza de que o valor de alguém não é determinado pelo mercado de trabalho, mas pelo Pai que a criou. Que cada pessoa que está desempregada e que orou aqui hoje receba ainda esta semana um sinal concreto de movimento. Que um contato apareça, que uma porta se abra, que uma oportunidade surja de uma direção que não estava sendo observada. Que a espera, que já durou tempo demais, chegue ao fim com uma resposta que glorifique o nome do Senhor e que fortaleça a fé de quem não desistiu de confiar. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abre as portas do trabalho e da provisão na minha vida agora. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, chegamos neste momento
com corações que carregam o peso de situações que chegaram ao absoluto limite. Não ao limite comum da dificuldade que todos enfrentam em algum momento, mas ao limite real, concreto, aquele ponto em que a pessoa olha para a própria situação e genuinamente não consegue enxergar nenhuma saída possível. Há pessoas aqui que estão nesse ponto agora, que tentaram tudo o que estava ao alcance, que oraram, que confiaram, que esperaram, que se esforçaram, que pediram ajuda, que fizeram o que foi possível fazer e que ainda assim se encontram diante de uma situação que não cedeu. É por essas pessoas, por esses corações corajosos que chegaram até esta oração, mesmo estando no limite absoluto, que este clamor se levanta agora com toda a força que ainda resta. Tu que és o guerreiro que nunca recua. Tu que conheces cada batalha que está sendo travada por cada pessoa unida nesta corrente de fé, volta teu olhar para quem chegou até aqui no limite. Há uma coragem extraordinária em continuar orando quando tudo parece sem saída. Há uma fidelidade que o céu reconhece em aparecer diante do Senhor, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Que essa coragem seja honrada agora. Que essa fidelidade seja recompensada. Que quem teve força suficiente para chegar até aqui, mesmo estando no limite absoluto, receba uma intervenção celeste que mude o que parecia imutável. Há quem está no limite por causa de uma situação financeira que chegou a um ponto crítico que não tem mais margem. Que recebeu uma notificação, um prazo, uma ameaça concreta que exige uma resposta que não existe ainda. São Miguel age sobre essa situação agora. Que uma saída apareça antes que o prazo se esgote. Que uma provisão chegue de uma direção inesperada. Que o impossível se torne possível pela intervenção dos arcanjos do Senhor. Há quem está no limite por causa de uma situação de saúde que piorou de uma maneira que assustou a todos ao redor. Que recebeu um diagnóstico que mudou tudo. Que está diante de uma decisão médica que não tem opção boa, apenas opções menos difíceis. Coloca a tua espada entre essa pessoa e toda a força que tenta usar a doença como instrumento de destruição. Que a medicina encontre caminhos, que os médicos sejam guiados com sabedoria, que o corpo responda de maneira que surpreenda a todos. São Rafael Arcanjo sustenta os corações que estão no limite absoluto. Há um esgotamento que vai além do físico e do emocional, e que chega na alma, que toca a parte mais profunda do ser e que faz a fé tremer de uma maneira que assusta. Chega até cada coração que está nesse ponto e renova o que está se apagando. Que a chama da fé não se extinga exatamente na véspera da resposta. Que a esperança não morra no último instante antes do milagre se manifestar. Que as forças sejam renovadas de maneira sobrenatural para que cada pessoa possa aguentar mais um dia, mais uma hora, mais um momento. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada vida que está no limite absoluto que o Senhor está mais próximo do que nunca neste momento. Que a proximidade de Deus é maior exatamente nos momentos em que as forças humanas chegaram ao fim. Que o limite do esforço próprio é o ponto em que a graça encontra mais espaço para agir sem impedimento. Anuncia que o que parece o fim pode ser o início do milagre. Que o que parece a derrota definitiva pode ser o momento imediatamente anterior à virada que ninguém esperava. Inspira a perseverança nos que estão no limite. Que cada pessoa que chegou até esta oração, quase sem mais conseguir, acredite por mais um dia. Que confie por mais uma hora. Que declare por mais uma vez que o Senhor é fiel mesmo quando tudo ao redor parece contradizer essa declaração. Porque muitas vezes o milagre chega exatamente quando a força humana chegou ao fim e quando somente a graça pode sustentar o que resta. Escreva com fé nos comentários: Senhor, eu estou no limite, mas não desisto. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos ao encerramento desta oração com o coração transbordando de gratidão e com a alma sustentada pela certeza inabalável de que o céu esteve presente em cada segundo deste tempo de clamor. Algo aconteceu aqui que vai além das palavras. Algo foi movido no espiritual. Algo foi plantado em corações que chegaram secos
e que agora sentem uma vida nova brotando onde havia apenas exaustão e desânimo. Algo foi quebrado em vidas que chegaram acorrentadas e que agora experimentam uma leveza que ainda não conseguem nomear completamente, mas que reconhecem como graça genuína do Altíssimo. Há corações que chegaram até aqui carregando traições que pesavam como pedras e que ao longo desta oração sentiram esse peso começando a ser retirado pela presença de São Miguel. Há almas que chegaram com pensamentos de desistência e que receberam durante este tempo uma centelha de esperança que São Rafael acendeu onde havia apenas escuridão. Há mães que chegaram exaustas de carregar sozinhas o peso de uma família inteira e que experimentaram durante esta oração a sensação real de que os arcanjos estão caminhando ao lado delas em cada passo. Há desempregados que chegaram sem esperança de uma porta aberta e que receberam a semente de uma oportunidade sendo preparada pelo céu. Há casamentos que chegaram à beira do fim e que durante este tempo de oração sentiram algo suavizar entre dois corações que estavam endurecidos. Tudo isso é real. Tudo isso é fruto da intercessão poderosa dos santos arcanjos do Senhor. São Miguel Arcanjo, consagra agora cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Coloca tua espada flamejante como escudo permanente sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada situação que foi colocada sob tua proteção ao longo desta oração. Que este escudo permaneça firme nos dias difíceis que ainda virão. Que quando as batalhas retornarem, cada pessoa que orou aqui se lembre de que está marcada pela proteção celeste. Que quando o desânimo tentar voltar à memória desta oração, fale mais alto do que qualquer voz de derrota. São Rafael Arcanjo, conclui tua obra restauradora sobre cada vida que participou desta oração. Que as curas que começaram aqui continuem avançando nos dias seguintes. Que os casamentos que foram tocados continuem sendo restaurados. Que as mães que foram fortalecidas continuem sentindo essa força nos dias mais difíceis. Que os pensamentos de desistência que foram afastados não encontrem caminho de volta. Que cada processo de restauração iniciado aqui chegue até o seu fim completo e glorioso. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua mensagem de esperança, que não falha e não envergonha. Anuncia sobre cada vida representada aqui que o Senhor viu tudo, que cada tentativa de emprego que não deu certo foi acompanhada, que cada madrugada de mãe sozinha preocupada com os filhos foi registrada, que cada momento em que a fé tremeu mas não caiu foi celebrado pelo céu, que cada oração que pareceu subir sem resposta foi recebida e está sendo respondida de uma maneira que se tornará completamente clara no tempo perfeito do Altíssimo. Que cada pessoa que participou desta oração saia diferente de como chegou. Que a paz seja maior, que a confiança seja mais sólida, que a esperança seja mais firme, que os arcanjos sejam honrados por cada fruto que esta oração produzir, e que o nome do Senhor seja glorificado por cada testemunho que nascer desta corrente de fé que cresce a cada dia e que alcança corações em todos os lugares. Que cada filho entregue seja guardado. Que cada casamento restaurado permaneça firme. Que cada porta de trabalho aberta produza frutos duradouros. Que cada mãe sustentada continue sentindo a presença dos arcanjos ao seu lado. Que cada coração que estava no limite encontre a renovação que somente o céu é capaz de conceder. Que nada do que foi pedido com fé genuína fique sem resposta. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagro a minha vida e a minha família à proteção dos arcanjos do Senhor. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida.